Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente chega aqui para falar do líder Flamengo, né? Nesse momento o Flamengo dormiu líder, acordou líder e pode permanecer líder com uma vitória ou empate do São Paulo, né? Vamos ver como é que ficaria aqui a tabela. Eu quero só dar um feliz Dia das Mães a todas as mães, rubro-negras ou não. Rubro-negras ou não, vocês merecem toda... cara, tudo de bom nesse dia, né? Dia das Mães, toda a alegria, toda a felicidade, toda a saúde do mundo, para vocês ficarem sempre com a gente, né? Estarem sempre presentes na nossa vida. A mãe cara, acho que é a coisa mais mágica que existe no universo e eu fico muito feliz de vir aqui no Dia das Mães desejar tudo de bom para vocês. Cara, mãe é a criatura mais perfeita, né, que foi criada no universo e que realmente a gente só tem sentimentos bons quando a gente fala daquela verdadeira mãe, né? Então, eu quero desejar, seja sua mãe botafoguense, tricolor, vascaína, né? Geralmente a mãe vai ser flamenguista aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro, mas a gente tem, por exemplo, minha prima, a mãe dela é botafoguense, ela é flamenguista e a mãe é botafoguense, né? Então a gente sabe que isso acontece, mas toda mãe merece o nosso amor. Então, tudo de bom para vocês. Sobre a situação do Arrascaeta, né? A gente viu algumas notícias em relação a isso, mas como é que tá? Vocês soltaram uma nota falando que vão tratar do tema no momento oportuno, mas estão tratando da renovação, por exemplo, do Rossi, do Pedro, que são jogadores que têm contrato até mais tempo. Varela. Então como é que fica? O Varela acaba agora em dezembro, mas o Pedro, o Gerson que renovou. Então como é que fica a situação da Arrascaeta diante de todo esse contexto? Vocês fizeram uma pergunta aqui ao Filipe Luís, que é as coisas que se passam e tal, como é que isso... Há muita coisa que vocês ou que vem na imprensa, que não corresponde minimamente à verdade. Nunca se passou, vocês também não veem perguntar, ou se calhar também se viessem eu também não respondia. Mas há coisas que não se passam, não é? Em relação à pergunta que fizeram, e sobre o Arrascaeta, tal como o Rossi, tal como o Pedro, são jogadores que têm contrato até o final de 2026. Ou seja, não quer dizer que a gente não os queira renovar, agora não são prioridades. E ontem nós dissemos isso bem, fomos bem claros, que a única prioridade que temos é a do Varela. E porquê? Porque o Varela daqui a 2 meses pode assinar por outro clube qualquer, sem ter que dar nenhuma satisfação ao Flamengo, e depois no final do ano mudar-se de clube. Portanto, é a única prioridade que tem, e em qualquer parte do mundo, a prioridade para a renovação de contratos são de jogadores que têm o seu término de contrato na época vigente. O único caso que não foi assim foi o do Gerson, porque realmente o Gerson tinha um salário muito desfasado daquilo que era o resto do elenco. E, como vocês souberam, e isso é verdade, houve uma proposta do Zenit, uma série de dinheiro para ele, que nós recusámos, e então nós achámos na obrigação de pôr o salário do Gerson um pouco mais alto e mais condizente com aquilo que ele representa para o clube. Tá? Beleza. Mas só me explica uma coisinha, porque assim, é só pra gente poder entender, porque saíram notícias de que vocês estavam... O que sai na imprensa, eu não sou responsável por isso. Não, mas eu nem terminei de falar. Tá, mas diz. Tá, obrigada. Não, mas é só para tu dizer que isso não é um argumento para apresentares a mim. Tá. Saiu, mas ou vocês já torcida, ou começaram, isso não é mas um vocês argumento. começaram a conversar com o Rossi, certo? Para renovação de contrato com ele? Não, também. Não. E nem com o Pedro. Não. Mas agora, o Rossi deixou claro que... Até deixou o ao pé de mim, não é? Rossi O Rossi deixou claro. O diretor O Rossi renova, falou não é? na zona mista agora. Isso quer dizer que ele está vocês contente conversaram. aqui e que nós, se calhar, vamos conversar quando chegar à altura própria. Com ele, com o Pedro, com o Arrascaeta, com outros que vão acabar o contrato em 26, que não são prioridade agora, que estamos em 25.
Quantos jogadores devem chegar agora nessa janela para o Mundial de Clubes? Isso é outra pergunta. E o Matheus Cunha? Matheus Cunha tem contrato só até o fim do ano. Deixa ele responder quantos jogadores primeiro. Desculpa. Vamos lá, deixa lá. Porque é uma pergunta que tem algum sentido, não é? Vão existir 2 janelas, uma antes do Mundial. Nós gostávamos de trazer alguns jogadores já a pensar no Mundial, mas não vamos entrar em loucuras porque os clubes também sabem, eles querem o jogador para o Mundial e os jogadores que vão ser mais caros do que depois na outra janela. Portanto, eles só vão vir se não for um acréscimo de dispêndio de dinheiro trazer os jogadores nesta janela. Então, galera, eu acho que o José Boto, ele tentou explicar e acabou se complicando nessa explicação, e eu entendi até o que ele quis falar, que o salário do Gerson não estava condizente pelo momento, o cara convocado para a seleção brasileira vivendo um grande momento, que ele estava realmente. Você pode dizer que o Gerson piorou um pouquinho agora, não sei se por cansaço, não sei o que está acontecendo, mas o Gerson foi mal ontem, não tem ido tão bem nos jogos. Aí tem gente que fala, é só renovar que os caras começam a jogar mal. Isso acontece às vezes mesmo, né? O jogador renova e entra numa fase mais complicada, mas eu entendi o que o Boto quis dizer, não que eu apoie a decisão, mas até porque eu acho que o Arrascaeta tem que renovar, é uma necessidade, mas eu entendi que ele quis dizer que o Gerson estava com o salário defasado, só que o Arrasca também está, e é o craque do time, E essa declaração, e não foi a do Varela que incomodou o staff do jogador, a do Varela, é claro que o jogador encerra no final do ano o contrato, 2025. Tem mais que ter a prioridade nesse momento. Só que priorizaram, o que incomodou priorizaram a renovação do Gerson. Não incomoda a renovação do Gerson, mas priorizaram, dizendo que estava com salário defasado. E aí o Arrascaeta não está, é isso que incomoda os caras, né? Óbvio que vai ter torcedor falando assim, tem que renovar nada, na hora certa renova e tal, vai apoiar isso. Só que é o craque do time, é o camisa 10, é o jogador que está decidindo. Será que há necessidade da gente ficar com esse impasse, com essa situação chata? Eu não acho legal. Então eu apoio muitas decisões, mas quando eu acho que tem alguma coisa errada também eu falo. E no caso do Arrascaeta, depois de ter reunião com os caras num restaurante na Barra, depois de dar a entender que queria renovar, depois do Arrascaeta dizer que queria se aposentar no Flamengo, tudo está bem encaminhado, dá para trás o negócio, não acho bacana. Então, acho que você correu o risco de ter um jogador, óbvio que o jogador recebe, o Arrascaeta é o cara que mais entrega, ele não vai parar, ele não é um tipo de jogador que vai fazer corpo mole, não é. O Arrascaeta não é esse tipo de pessoa. A questão é muito mais preocupação pela cabeça do próprio jogador, porque aí você não consegue evitar. Se em algum momento você não está bem de cabeça por alguma situação, você pode não render tanto. Graças a Deus ele está muito bem, está ajudando o Flamengo, tem sido a peça fundamental do Flamengo, de gols e de assistências. Ontem a gente teve um jogador que estava muita gente também detonando e que arrebentou ontem e que voltou, deu assistência também e tal, que é o Michael. Eu sempre falei que o Michael, ele jogava bem, que poderia estar vivendo um momento difícil, mas joga bem. E às vezes, cara, quando você descarta, né, você trata de alguma forma um jogador que está vivendo um momento difícil e você menospreza, você diminui esse jogador. Eu já falei, criticar num jogo, não foi bem e tudo mais, mas os comentários que eu vi com relação ao Bruno Henrique, ao Michael, ao próprio Gerson, o Wesley, por algumas partidas ruins, a galera tá passando do ponto, cara. Eu vou falar pra vocês que tem hora que inclusive vocês vão ver aqui a declaração que eu vou separar do Felipe Luiz, ele vai falar sobre o Michael, ele vai falar sobre também a questão de jogadores sem dormir, tem a questão do cansaço. O Gerson, ele tá estafado, a maioria dos jogadores ali tendo problema muscular porque estão cansados, não dormem, não descansam. Isso é uma loucura. Mas é isso, eu acho que o Arrascaeta, ele deveria ser, não
a gente tem que tomar um cuidado extra com isso. É o craque do time, ele deveria ser renovado, é a minha opinião, tá?